Sukuna humilhou mais uma vez. Usou uma expansão de domínio e logo em seguida, quando o Itadori achou que tinha sobrevivido, o Sukuna mostra o Fuga, outra habilidade mortal. Mas será que ele poderia usar esse poder agora? É isso que eu vou explicar logo depois dos patrocinadores. Você está procurando um aplicativo incrível para ver animes, filmes e futebol? Ah, rapaz, já sei! Tem o YouCine. Esse é um aplicativo que eu utilizo. É por lá que eu vejo alguns animes que eu não consigo ver em alguns outros lugares, como por exemplo Dungeon Mesh. E não para por aí, se você gosta de futebol como eu, você pode ver todos os jogos do seu time no YouCine, inclusive o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Baixe já, o link está nos comentários fixados e na descrição do vídeo. O problema aqui é que todo mundo, incluindo o Sukuna e o Satoru Gojo, precisam de um tempinho para se recuperar depois de utilizar uma expansão de domínio. A gente viu que ambos os lutadores, depois de terem a sua expansão acabada, não conseguem utilizar sua habilidade inata. Isso porque uma expansão de domínio acaba exigindo muito do cérebro do usuário e precisa de um tempinho para se refrescar e então o usuário ganha de volta suas habilidades inatas. O problema aqui é que aparentemente o Sukuna talvez tenha utilizado o Fuga logo depois de utilizar sua expansão de domínio. E isso meio que contradiz o que eu acabei de dizer. O Sukuna tá roubando, Sukuna no roteiro novamente e bom, é lógico que em algum momento o GG vai explicar melhor isso daí, mas a gente pode supor que o Sukuna tem ainda alguns segredos guardados. E existem ao menos duas teorias que eu achei muito maneiras que eu vou mostrar aqui pra você e que explicam o porquê que o Sukuna consegue utilizar o Fuga dentro de sua expansão de domínio. A primeira justificativa é que o Sukuna pode talvez mudar o efeito do acerto garantido de sua própria expansão. Muita gente acredita que o Sukuna possui duas habilidades e com isso consegue mudar o efeito do acerto garantido de seu próprio domínio. No momento ele estava utilizando como efeito os cortes, mas ele poderia então mudar esse efeito para a flecha de fogo. Dessa forma ele consegue disparar uma flecha de fogo dentro do seu domínio e ainda por cima ter como acerto garantido essa flecha de fogo. Com certeza isso seria um baita de um problema para o Itadori, porque se essa teoria se concretizar, então ele não tem como escapar da flecha de fogo do Sukuna. Ele teria que praticamente tancar esse poder, o que complicaria muito a vida do nosso protagonista. E a base dessa teoria, para ser sincero, é principalmente o anime. No anime deu a impressão de que o Sukuna estava começando a utilizar a flecha de fogo enquanto o seu domínio ainda estava ativo. Então muita gente começa a acreditar que o Sukuna consegue trocar o acerto garantido de sua própria expansão. Mas isso nos traz alguns pequenos problemas. O primeiro é o porquê então o Sukuna não utilizou esse poder quando teve a oportunidade de enfrentar o Satoru Gojo. Isso porque a gente viu que no primeiro embate ele ganhou do Satoru Gojo e viu que os seus cortes não estavam fazendo efeito suficiente contra o nosso Gojão. Então ele poderia ali naquele momento trocar o efeito de sua expansão e acabar, por exemplo, utilizando a flecha de fogo no Satoru. Esse é um dos primeiros problemas. O segundo é que no mangá deu uma impressão diferente. No mangá a gente vê que o Sukuna conseguiu picotar o Mahoraga, porém logo em seguida a gente vê essa imagem onde dá a impressão de que o Sukuna já encerrou o seu domínio. E além disso, depois que ele dispara a sua flecha de fogo, dá a impressão também, através dessa imagem, de que foi um disparo e não uma habilidade de acerto garantido que brota bem na frente do seu oponente. É lógico, tudo isso são só impressões, mas fortifica a ideia de que é algo mais e não um acerto garantido mudado da expansão do Sukuna. Por isso que a gente tem a segunda teoria e ela envolve também conhecimentos sobre o cérebro. A gente tá vendo que o cérebro é algo complexo em Jujutsu Kaisen e várias partes dele são responsáveis por coisas independentes.
Tem uma região do cérebro responsável para construir barreiras, tem outra que é responsável na criação da habilidade inata, tem outra que é responsável na criação da energia positiva. Ali tem vários pequenos pedaços do cérebro que conseguem efetuar coisas distintas em Jujutsu Kaisen. E essa teoria aqui leva a gente a acreditar que o Sukuna talvez possua duas habilidades inatas, e elas ocupam duas regiões diferentes do cérebro do Sukuna. Então, a justificativa dessa teoria é que quando o Sukuna exaure uma região do seu cérebro, fazendo a sua expansão de domínio, e ela fica cansada depois de utilizar esse poder, o outro lado do cérebro do Sukuna, que detém a habilidade da flecha de fogo, consegue utilizar esse poder sem problema nenhum, sem precisar que o Sukuna acabe descansando para recuperar suas habilidades. E essa teoria ganhou bastante força depois que a gente viu dois acontecimentos na luta entre o Sukuna e o Satoru Gojo. Satoru Gojo utilizou sua expansão de domínio, porém ela tem como base os efeitos dos 6 olhos. Ela acaba fazendo com que o seu oponente ganhe muita informação, algo inerente do poder dos 6 olhos. É lógico, em uma proporção diferente, mas eu acredito que a base seja a habilidade inata do Satoru Gojo dos 6 olhos e não a habilidade do ilimitado. Satoru Gojo possui duas habilidades inatas, porém elas estão muito entrelaçadas, sendo que é impossível o Satoru utilizar o ilimitado se ele não tivesse os 6 olhos. A consequência disso é que depois da expansão de domínio do Satoru Gojo, ele conseguia utilizar uma versão mais fraca do seu próprio poder. A gente vê nessa imagem que mesmo depois de utilizar suas habilidades, o Satoru conseguia voar e provavelmente puxar o seu adversário ou jogá-lo para longe. Porém, ele não conseguia utilizar as habilidades mais potentes do ilimitado. Ele provavelmente não conseguia utilizar o azul ou o vermelho logo depois de sua expansão. E tudo isso porque os seus 6 olhos estava muito cansado depois de utilizar uma habilidade tão potente quanto a expansão, mas ainda assim ele conseguia utilizar o básico do ilimitado, provando que talvez por ter duas habilidades inatas diferentes, o Satoru Gojo consiga utilizar uma depois de utilizar o domínio da outra. E a mesma coisa aconteceu mais ou menos com o Sukuna. O Sukuna utilizou sua expansão de domínio e ainda por cima utilizou logo em seguida o Mahoraga. Tá certo que o Mahoraga aqui estava com a alma do Megumi, mas isso dá a entender que talvez seja possível ele conseguir invocar a expansão de domínio com base nas suas habilidades de corte e depois invocar as 10 sombras, que talvez utilizem duas áreas diferentes do cérebro. Por isso que essa teoria ganhou muita força no fandom de Jujutsu Kaisen e que explicaria então o Sukuna conseguir utilizar a flecha de fogo logo depois de seu domínio. E tudo isso que eu falei aqui está sendo fortificado também com a ideia de que o GG Akutami fica nos enchendo de informação sobre o cérebro dos xamãs. Nesse último mesmo a gente teve mais informações sobre o cérebro do Sukuna, que conseguiu utilizar uma outra região para que o Sukuna conseguisse invocar sua expansão de domínio. Então, se eu fosse apostar aqui, apostaria nessa teoria de que são regiões do cérebro diferentes do Sukuna que fazem com que ele consiga utilizar uma habilidade inata logo depois de uma expansão. Mas a gente tem que aguardar mais um pouquinho para ter certeza de o porquê que o Sukuna consegue fazer algo que teoricamente seria impossível. Mas diga aqui nos comentários, você acha que é Sukuna no roteiro ou você acha que tem uma explicação plausível? Diga aqui a sua opinião. No mais, eu agradeço por você ter assistido até agora. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!